Boa noite, meus queridos irmãos. É sempre uma alegria nós estarmos participando desta reunião de estudos. E hoje, quando estamos vivendo época tão difícil, ainda dentro de uma pandemia, com todas as suas consequências trágicas para toda a humanidade, e nesses dias ainda vivendo uma guerra na Europa, com consequências inimagináveis também para toda a humanidade. Então, quando temos a oportunidade de nos reunir, de nos ligarmos com a espiritualidade, de ouvirmos as palavras consoladoras do Mestre Jesus, com a visão mais alargada que a doutrina espírita nos traz, é um momento realmente que nos toca profundamente. Então nós deveremos ser muito gratos a Deus, a nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre de todos os momentos, e esses espíritos que velam por esta casa e por esse trabalho espiritual, para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente nesses momentos, e que esse fortalecimento seja realmente importante para o nosso viver na presente existência. Hoje nós comentaremos uma das parábolas de Jesus. Toda parábola de Jesus, ela é entendida conforme a época e os lugares, conforme a visão e o conhecimento e o sentimento de cada ser. Mas elas foram ditas na época de Jesus, na Palestina, e sempre em uma determinada circunstância, em um determinado momento apropriado para aquele estudo. E não foi diferente na parábola que hoje nós iremos comentar. Na época, Jesus e seus discípulos estavam próximos de 2 fariseus. Os fariseus eram pessoas mais intelectualizadas em relação ao povo. Eram pessoas ligadas à religião hebraica. Tinham mais cultura e também possuíam mais bens materiais. E esses 2 fariseus eram conhecidos por serem muito avarentos. Deviam possuir bens e não abriam mão dos seus bens a não ser para eles e para os seus. Então é nessa circunstância, nesse momento, que Jesus fala a palavra tão conhecida: não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, não se pode servir ao mesmo tempo as coisas de Deus e as coisas materiais, que Mamon quer dizer as riquezas. E é também nesse instante que ele narra a parábola do rico e do pobre, ou que alguns dizem a do mal rico. E já que estão adjetivando o rico, então obrigatoriamente não há só maus ricos. Podemos concluir assim. Então vamos narrar a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. E era um gozador dos bens da terra. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à porta do rico, todo coberto de chagas, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. Ninguém as dava porque o rico não permitia. E os cães vinham lamber-lhes as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno, ou Hades, por sepulcro. E quando estava nos tormentos, o rico levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando, disse essas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, envia-me Lázaro,
a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso ele agora está na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como ninguém também pode passar por aqui para aqui do lugar em que estais. O rico ainda disse: eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meus pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes atestes estas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de sofrimento. Abraão lhe replicou: eles têm Moisés e os profetas, e os escutem. Não, disse o ex-rico, pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: se eles não escutam Moisés, nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo alguns dos mortos ressuscitem. Então está lá no Evangelho de Lucas. Então 2 espíritos são retratados nesta parábola. Um escolheu a prova da riqueza, o outro a prova da pobreza. Lázaro suportou humildemente, sem revoltas, as dores e as privações que martirizavam a sua existência. Nesta parábola, o mestre deu um nome ao pobre, Lázaro, mas ao rico se referiu genericamente, visto como é muito difícil ser bem-sucedido nesta prova, a prova da riqueza. Lembramos das palavras que estão lá no Evangelho: é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. É uma figura, mas mostra a dificuldade imensa da prova. Este rico da parábola, símbolo daqueles que só tratam da vida do corpo e não da alma, é aqueles que vivem exclusivamente para si e os seus próximos e não lembram dos demais irmãos. Quem é Abraão retratado nesta parábola? É o pai da raça hebraica, é o seu patriarca, que deu origem às várias raças, entre elas a hebraica, depois também a raça árabe, e é considerado o patriarca. Então, estar no seio de Abraão, ele foi muito ligado às coisas da espiritualidade, ele tinha tanta confiança em Deus que ele quase sacrificou o seu próprio filho, achando que Deus tinha lhe pedido esse sacrifício. Então ele foi considerado o pai da raça e é venerado. Então estar no seio de Abraão é estar no reino de Deus, é estar no bem, é estar na espiritualidade superior. Então estar no seio de Abraão é a liberdade do espírito no espaço infinito. Para aí é que foi Lázaro. Lázaro saldou a sua dívida ao sair da prisão temporária do corpo. Então Lázaro reconquistou a sua liberdade. O Hades. O que são os Hades? Muitos dão o nome de inferno. Os antigos acreditavam que existia um mundo subterrâneo. A Terra era o centro do universo e existia um mundo subterrâneo na Terra, para o qual iriam as almas daqueles que não foram bons na Terra. Daí essas almas não poderem sair dali. Lázaro, então, está consolado e o rico em tormentos. A vida espiritual é uma consequência justa e equitativa, não é igual a equitativa, da nossa existência na Terra. Como é diferente nós vemos o julgamento de Deus e o julgamento de nós homens. É claro, nós somos limitados nas nossas circunstâncias, nos nossos interesses mais imediatos. E isso dificulta um julgamento realmente completo, como só o Pai o pode fazer. Depois da morte, é o rico que mendiga Lázaro. A voz da justiça retruca então pela boca de Abraão: cada um colhe o que semeia. A natureza não dá saltos, nem fisicamente, nem espiritualmente.
tanto no plano físico quanto no plano espiritual. As responsabilidades contraídas na vida espiritual acompanham o espírito aonde quer que ele se encontre. Faz parte da nossa consciência, e a consciência nós o levamos em qualquer lugar. O abismo que existe entre os dois mundos espirituais aí retratados, qual é esse abismo que separa os espíritos de categorias tão diferentes? É um abismo físico? O abismo entre os mundos espirituais que cultivastes é a matéria que não vos deixa elevar e chegar até nós. O abismo entre os espíritos são situações criadas pelos mesmos espíritos durante a sua vida corporal e é impossível de ser modificada de pronto. É um abismo moral, não físico, é da nossa consciência, consciencial. São os estados de consciência e esses estados são pessoais e impermutáveis. Por isso que ninguém pode tomar a dor do outro totalmente. Pode ajudá-lo, mas cada um é o responsável pelas suas dificuldades. Apesar de estar no Hades, apesar de estar nos infernos, como se entendia, o rico via com os olhos da alma o que se passava no seio de Abraão, onde e nisso consistia o seu sofrimento. Ver como Lázaro estava consolado e como ele estava com a sua consciência pesada. Este era o verdadeiro sofrimento. Ele tinha entrado já naquele momento que a pessoa compreende por que está sofrendo e sabe que ele é o responsável pelo seu próprio sofrimento. Então Abraão relembra ao rico que ele já havia recebido a sua consolação nos bens da terra e Lázaro tinha recebido só os maus momentos. Qual a água que o rico queria que Lázaro lhe fornecesse? Era água física? Não, era aquela que mitigasse a sua sede de consolação, sua sede de esperança e sua sede de perdão. Porque, mais uma vez, ele compreendia aonde ele tinha errado. Aí o rico lamenta pelos seus 5 irmãos, que também deviam ser tão ricos quanto eles, né? E que procediam como ele o tinha feito até então, para que eles tivessem consciência, fossem avisados das consequências a que estariam sujeitos na vida espiritual se permanecessem com aquele mesmo tipo de vida. Aí Abraão responde que eles têm Moisés e que ele tem os profetas. Os profetas não sempre existiram e são os médiuns de todas as épocas. Todas as revelações que são trazidas pela espiritualidade, toda religião tem sua revelação, são através de intermediários, muitos chamados de profetas. São as orientações reveladas. Ter Moisés e os profetas é ter as revelações do mundo espiritual, trazidas através de profetas e médicos, que nos orientam através das mais diversas filosofias religiosas ou das próprias religiões. Aí diz que Abraão, que mesmo alguns entre os mortos se manifestassem, né, se fosse uma comunicação mais direta, não seriam ouvidos. Porque às vezes é uma comunicação que a gente recebe do mundo espiritual, alguém que a gente não conhece, pode achar até muito bonita, mas quando é alguém que nós conhecemos diretamente, quando é um parente, quando é alguma coisa, a gente tem uma grande afinidade, quando nós vemos uma comunicação dessa, isso nos toca mais profundamente. Mas aí Abraão diz que mesmo assim, a pessoa não consegue enxergar as suas dificuldades. Então, alguns dos mortos é a comunicação mais direta de alguns espíritos. Então, não se deixarão persuadir mesmo assim, quando estamos nessa situação, porque estamos embriagados com os poderes que a matéria nos proporciona temporariamente. Não ouvimos, não enxergamos, não temos olhos de ouvir, não temos ouvidos de ouvir, não temos olhos de ver. E nós nos lembramos da pergunta 802 do Livro dos Espíritos, que é muito interessante. E a pergunta é o seguinte: desde que o Espiritismo, que é uma revelação, que tem uma comunicação mais direta com a espiritualidade do que qualquer outra que eu deva conhecer, se o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam este progresso através de manifestações tão gerais e patentes que possam levar à convenção daqueles mais incrédulos? Por que não
Não existe uma revolução, os espíritos tomam conta de tudo, nos revelando o mundo espiritual, para que nós nos toquemos que existe essa verdade. Aí a resposta: desejarias milagres, mas Deus semeia esses milagres a mão cheia aos vossos olhos e tendes ainda os homens que negam. O Cristo, Ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? E são prodígios que até hoje nós ficamos de boca aberta? Não. Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos? Não. Não é por meio de prodígios ou de milagres que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de convencerem através da razão, do raciocínio, do pensamento. Então é por isso que vemos muitos ricos das coisas do mundo e também muitos pobres que querem enriquecer com as coisas do mundo. Embora tenham visto e ouvido manifestações e aviso dos mortos, não se convencerem com essas manifestações. Estão tão embriagados com a matéria que acham que foi ilusão, foi medo, foi tolice ou foi loucura de suas partes. Mas Abraão chamou o rico de filho. E como filho, lembra-lhe a necessidade de voltar à vida corporal e aproveitar esta oportunidade de resgate, como Lázaro o tinha feito. Deus dá a todos a liberdade para o buscarem a sua lei, que é perfeita, que é de equilíbrio, mas respeita o livre-arbítrio que a cada um concede. No Evangelho segundo o Espiritismo, é interessante a gente dar uma estudada sobre a utilidade providencial da riqueza e da miséria. Por que existe a riqueza? Por que existe a miséria? Por que muitos são ricos? Por que a outros falta, às vezes, até aquilo que é muito necessário? A pergunta 133 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação do Espírito? Já que o Espírito foi criado no mundo espiritual, diz uma das perguntas que poderia nem ter existido a matéria e o Espírito continuaria sendo o mesmo. Por que nós nos encarnamos nos diversos mundos? Resposta: para chegar à perfeição. Os espíritos devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Para uns sendo expiação, para outros uma missão, mas todos a mesma trilha. Outra finalidade da encarnação é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Dessa maneira, concorrendo para a obra geral, ele também progride. Então, o Pai não nos criou simplesmente para só ficar embevecido com a sua obra. Nós fazemos parte dessa obra, nós temos a nossa parte a ser desenvolvida. E quando nós desenvolvemos a nossa parte, nós também estamos crescendo de maneira espiritual. Então, por que existe a desigualdade das riquezas? Esse problema seria insolúvel quando se considera apenas uma vida, a vida atual. Perguntaríamos, por que os homens não são igualmente ricos? E a resposta é interessantíssima. Porque não são igualmente inteligentes, nem ativos e trabalhadores para adquirir os bens, nem moderados e previdentes para conservar. Então a utopia de querer dividir tudo igual é uma utopia que se desequilibra em pouco tempo. E é interessante que no Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos do Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que os apóstolos depois do Cristo tentaram fazer alguma coisa igual, mas que em pouco tempo eles viram que era impossível, porque os espíritos estão em evoluções diferentes e não sabem entender todos os mesmos problemas. A fortuna igualmente repartida daria a cada um uma parte mínima e insuficiente. Seria o aniquilamento de todos os trabalhos que concorrem para o progresso. Não existiria aquele estímulo e o progresso e o bem-estar da humanidade. Não haveria o estímulo que compele as grandes descobertas e o bem-estar da humanidade. Lembro de uma história que eu li há muitos anos, se não me engano, nas seleções, que uma família muito rica da Europa, dos Estados Unidos, Rothschild, no caso era na França, na época eles eram
mexia com joalheria, uma família judaica, e que uma vez saindo de um restaurante ou de um teatro, um desses do Barão de Rothschild foi assaltado. E o ladrão, conversando com ele, e estava revoltado, dizendo que ele não se conformava nele de ter uma fortuna, que não sei quantos milhões de francos na época, e ter gente tão pobre na França. Aí o Barão de Rothschild, com muita tranquilidade, falou: muito bem, você sabe qual é o valor da minha fortuna? Sim, eu sei, é tantos milhões. Quantos franceses existem na França? Sei também, acho que 54 milhões. Vamos dividir o que eu tenho por cada francês. Dividiu, deu lá poucos francos, aqui está a sua parte. Mas que o ladrão ficou tão abismado na hora que deixou ele ter ido embora. Dando ao homem o livre-arbítrio, a riqueza é também uma prova de sabedoria e de bondade de Deus. Que a fortuna é um meio de prová-lo moralmente. Ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. É um estímulo para o progresso. Cada um deve possuí-la para experimentá-la, para servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Quem não a tem hoje, já a teve ou a terá numa outra existência. Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Se em vez de se limitar a visão apenas à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. Caridade, como entendia Jesus, que está lá no Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Muito acima do simples bem material. Sem dúvida, a riqueza é uma prova muito difícil, mais perigosa do que a da miséria. Pelas tentações que dá, a fascinação que exerce, é o supremo excitante do orgulho e da vida sensual, da vida material. Mas o caminho não é impossível e pode ser um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe servir. O apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aí nós vemos lá no Livro dos Espíritos um comentário de Kardec que eu acho muito interessante para todos nós. Ele diz uma coisa interessante. O dinheiro exerce ainda sobre a maioria dos homens uma atração irresistível e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de suas próprias pessoas. Se há uma fortuna, se há uma riqueza ligeiramente adquirida, é aquela adquirida honestamente, porque uma propriedade, um bem, só é legitimamente adquirido quando, para possuir, não se faz mal a ninguém. Você usou o seu próprio trabalho, o seu próprio raciocínio, as suas horas de lazer, se dedicando a determinada coisa, você obteve bens com aquele dinheiro, você obteve dinheiro com isso, você tem seus bens, trabalhando honestamente, sem prejudicar nenhum dos seus semelhantes. Se a riqueza é fonte de muitos males, é preciso tomar-se não a coisa em si, não a riqueza, mas ao homem que dela abusa. Se a riqueza devesse produzir só o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto de progresso moral, é sem dúvida um poderoso elemento de progresso intelectual. A atividade desenvolvida para todos os trabalhos materiais aumenta e desenvolve a inteligência, que primeiro concentra sua necessidade nas coisas materiais, mais tarde o ajudará a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o meio de execução dos trabalhos materiais, é, pois, considerada um elemento de progresso. A riqueza da inteligência deverá servir a nós como serve a do ouro, a do bem físico, porque também espalhará ao redor de ti
os tesouros da instrução, os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Então a beneficência, ou seja, dar o bem material, a esmola, como se entende de maneira mais comum, não é senão um dos meios do emprego da fortuna. Ela alivia a miséria, a dor do momento. Mas um dever igualmente meritório consiste em prevenir a miséria. Aí está, sobretudo, a missão das grandes fortunas. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva, que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Não podeis servir a Deus e a Mamon, não podeis servir as coisas da espiritualidade e as coisas simplesmente materiais ao mesmo tempo. O melhor emprego da fortuna, qual que é? Aí a resposta é procurar nessas palavras. Amai-vos uns aos outros, mas isso de uma maneira profunda. Amar é ver no seu semelhante um ser igual a você, com as mesmas oportunidades, com as mesmas origens e com o mesmo fim a atingir. Então, quando nós nos conscientizamos, nós realmente amamos o nosso semelhante, nós fazemos tudo para elevá-lo como nós gostaríamos que fôssemos elevados. Seria aquela caridade bem entendida, cheia de amor, que procura o irmão infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Aí diz ali, rico, dá com sabedoria. Não repilais o queixume com medo de ser enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te a seguir, e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo, não serão mais eficazes que a tua esmola. Jesus fala principalmente em esmolas, porque naquele tempo e naquele país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias criaram depois, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral, possibilitando salário para tantas pessoas, a fim de que aquele que o recebe não tenha do que se envergonhar. Diz ali, não haveis pensado senão em vosso corpo, senão em vosso bem-estar. Esse corpo que morre, haveis negligenciado o espírito que viverá sempre. Estaria o objetivo da existência que Deus vos deu nisto? Ao chegar na vida espiritual, como nós vemos aqui, não se perguntará ao espírito o valor dos seus bens, nem de seus títulos, nem mais a soma de suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico que o príncipe. Mas como nós falamos no início, existem bons pobres e existem maus pobres. Existem bons ricos que podem também existir maus ricos, como nós ouvimos. E para ilustrar essas possibilidades, principalmente em relação ao rico, que ali é o que mais chama a atenção, nós vamos lembrar a história atual de uma pessoa muito rica, que a grande maioria das pessoas conhece, que é Bill Gates. Bill Gates foi várias vezes considerado o homem mais rico do mundo. O patrimônio líquido dele em 2022 é de 131,4 bilhões de dólares. Ele nasceu em 1955, ele está com 66, 67 anos, na cidade de Seattle, que fica no noroeste dos Estados Unidos. Uma família de classe média, foi escoteiro na infância, estudou na sua cidade e foi admitido na Universidade de Harvard, talvez a universidade mais famosa dos Estados Unidos e do mundo, que ali é muito difícil de entrar, e foi admitido com louvor. Frequentou o curso de matemática e direito, mas não concluiu nenhum dos cursos, porque saiu para se dedicar ao trabalho. Foi um dos fundadores da Microsoft, que é uma empresa de programa de computadores conhecida no mundo inteiro. Extremamente inteligente, focado no que fazia, estudioso. Além de sua área de trabalho, sempre se interessou pelos assuntos mais diversos. Às vezes se isolando em sua casa de campo sozinho, com muitos livros, e ali ele ficava estudando, devorando os livros a semana toda. Casou-se com Melina e em 2000 criaram a Fundação Bill e Melinda Gates. Em 2007, deixou a presidência da Microsoft procurando, junto com a esposa, se dedicar mais acentuadamente à fundação. Então, os focos de ação dessa fundação.
Primeiro, entre vários, acabar ou minorar com as mortes de crianças, principalmente nos países em desenvolvimento. Como crianças que morrem por desidratação advindas de diarreia. Isso devido à falta de saneamento básico nesses países. Bill Gates estudou com a sua equipe as doenças, os países, as estratégias possíveis para melhorar o saneamento básico destas regiões. Ele dizia assim, eu não vejo isso na minha terra, lá todo mundo tem saneamento básico e tal, não vejo uma criança morrer assim. Ele não se conformava de crianças morrerem em tenra idade por simples problemas tão banais e que não eram corrigidos. Mas por falta de cultura, por falta de conhecimento, por falta de dinheiro, por falta de estrutura. E ele não ficou só nisso, ele ia nos países, ele trabalhava com as equipes, ele procurava meios de tentar minorar essas situações. Segundo, combate à paralisia infantil, que infelizmente ainda castiga crianças e adolescentes dos países em desenvolvimento, pois falta vacina ou por falta de estratégia para a aplicação dessas regiões. Em muitos países da África, muitas crianças não são vacinadas, nem é por falta de vacina, é porque alguns líderes religiosos mais duros causam aquelas ideias que a criança vai se tornar estéril por tomar vacina quando adulta e tal. Bill Gates foi junto a esses governos, trabalhou com essas comunidades religiosas, convencendo-os a realmente mudar a sua situação e em muitos casos foram mudadas essa situação. O Brasil erradicou a paralisia infantil nos anos 80 do último século. Tanto é que eu tenho primos que expressaram isso em 50, 60 anos, até hoje tem problemas de paralisia infantil, e que hoje, com a graça de Deus, e com as vacinas ainda ativas, porque não se pode deixar voltar, não se vê casos de grande sofrimento como crianças tendo paralisia infantil. Combate à AIDS, também, onde teve a oportunidade de colaborar financeiramente, até aqui no Brasil. O Brasil, no Programa Brasileiro de Combate à AIDS, que é um exemplo para o mundo, o Programa Brasileiro de Combate à AIDS. Então, mas ainda é um problema seríssimo, principalmente nos países da África. Procura de uma energia que fosse universal e que fosse limpa e segura, desenvolvendo seguramente energia nuclear, de uma maneira segura, considerando toda a tecnologia desenvolvida até aqui, bem como todos os problemas que foram decorrentes dela, como ocorreu, por exemplo, mais atualmente, no problema da empresa russa Chernobyl e de Fukushima, no Japão. Mas procurando trabalhar esses problemas, já estava grandemente avançado em estudos, eles estavam com o governo da China procurando trabalhar nesse sentido, mas por problemas políticos nos Estados Unidos teve uma briga aí com a China danada, e isso não pôde ser ainda desenvolvido. E também estímulo financeiro a diversos grupos de estudo, no desenvolvimento de programas, de técnicas que ajudem o desenvolvimento desses países tão necessitados. Então ele procura grupos que estudam, eles estimulam trabalhos para que possam resolver isso. E ele só simplesmente não doa dinheiro, ele participa ativamente desses programas de corpo e alma. Algumas ideias de Bill Gates. Perguntaram sobre a importância da religião. Aí ele responde: educamos nossos filhos de forma religiosa. Eles frequentam a Igreja Católica, de que Melinda e eu participamos. Temos muita sorte, diz ele, e devemos aproveitá-la para tentar reduzir a desigualdade do mundo. Perguntando sobre a crença em Deus, ele diz o seguinte: faz sentido crer, embora afirme que não sabe quanto isso importa das decisões a serem tomadas, a serem feitas na vida de cada um. Hoje a ciência ocupa lugares que antes eram ocupados pela religião. Mas a beleza do mundo, diz ele, é impressionante e não há explicação científica sobre como isso se tornou assim. Então, em relação a essa palavra que nós acabamos de estudarmos juntos, ela confirma 2 pontos básicos da doutrina espírita: penas e recompensas futuras, que são consequências dos atos de cada um na existência corporal. E as comunicações do além-túmulo, que sempre são possíveis, que sempre existiram, fazendo parte das crenças universais desde aqueles tempos. E a essência desta parábola
é a lei de caridade, é a lei de amor. Esta é a verdadeira lei que nos pode realmente nos ajuda a nos salvar. Boa noite, irmãos. Obrigado pela atenção.